Fala, meu astro, seja bem-vindo de volta, tá entendendo? Olha, hoje nós vamos falar aqui sobre coisas que envolvem o julgamento. E por que chegamos até esse ponto, né? Um dos motivos, eu tento apresentar para vocês, eu vou mostrar para vocês como isso tem relação com um terceiro poder, tá entendendo? Todo mundo pensa na dicotomia Lula versus Bolsonaro, né? Direita versus esquerda. Mas quem dá as cartas nesse país, tá entendendo? Quem dá as cartas, quem fez do governo Bolsonaro um inferno, literalmente, foi a Faria Lima. Foram os bancos, entendeu? E aqui eu trago uma análise para vocês para mostrar como isso é real. E por que, como isso se desenrolou. Olha aqui, ó. Ranço da Faria Lima com o PT já diminuiu 90% dos empresários que se reuniu com Lula. Isso foi em 2022, antes das eleições. Ou seja, já havia articulação. Soltaram ele da cadeia, tá entendendo? Soltaram, né? A elite econômica desse país soltou o Lula da cadeia. Agora, mas por que soltar o Lula para concorrer com o Bolsonaro? Eles odeiam o Bolsonaro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco por quê. Mas antes, não esqueça de inscrever-se, deixar o like, compartilhar, ajude o canal para a gente trazer mais matérias como essa para você entender que a coisa é bem mais profunda do que aparenta ser. Entendeu? Eu mesmo já pensei em algum momento que era somente uma dicotomia esquerda versus direita, mas envolve mais do que isso. Envolve dinheiro e o jogo sujo do poder. Então, olha aqui, ó, ranço da Faria. Eles tiraram o presidente, né? Anularam o julgamento, descondenaram o presidente. E aqui, olha aqui, ó, líder nas pesquisas, uma matéria de 6 de julho de 2022. Líder nas pesquisas da intenção de voto para a disputa presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio tem ido a diversos encontros com empresários nas últimas semanas. Que empresários? A Faria Lima, as pessoas que dão as cartas no jogo econômico e também no cenário político nesse país. Essas mesmas pessoas que fazem Bolsonaro de refém. Eles estão dizendo assim, ou você indica, tá entendendo, o nome para a direita, eles querem que seja o Tarcísio, tá entendendo? Ou nós vamos manter você refém. Então nós todos, de uma certa forma, somos reféns dessa elite. E vocês vão entender por quê. O esforço de reaproximação com o setor que apoiou em peso a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 tem dado resultados. Disse em entrevista à BBC News o empresário João Camargo, presidente da Esfera, Grupo Esfera. Essa semana, o Grupo Esfera, ele fez uma reunião com o Tarcísio. Essa semana agora. Tá entendendo? Então, eles estão ansiosos para que o Bolsonaro indique, estão mantendo ele refém para que ele indique, olha, para que não deixe alternativa para ele, para que ele indique o Tarcísio. A organização que hoje reúne entre seus quase 50 associados, grandes empresas como Bradesco, BTG, Pactual, tá entendendo? O André Estevão, XP Investimentos, Cosan, MRV, Engenharia, Multiplan, Apvida e Mercado Bitcoin. Esses são alguns desses. Só gente de bilhões. Tá entendendo? Então nós estamos lutando não é só contra a esquerda. Nós estamos lutando contra o sistema desse país. O sistema desse país não quer que nós recuperemos nosso país de volta. E vocês vão entender, existe bilhões de motivos para isso. Tá entendendo? Segundo a Camargo, a rejeição ao petismo diminuiu por causa de 2 fatores. O esforço de Lula em dialogar. A gente sabe o diálogo bom que eles têm, né, com a elite econômica e a decisão de ter como parceiro de chapa o ex-governador Geraldo Alckmin. A decisão, na verdade, é para que, ó, se você sair da linha, nós impeachmentamos você, né, e colocamos ele. Então, esse é o jogo que eles querem, tá entendendo? Um jogo que eles governem no lugar do povo. Mas Camargo admite que o favoritismo do petista na eleição fez o empresariado entender que precisa dialogar com o ex-presidente. Eu não estou dizendo que essa parte da Faria Lima e tal, tá entendendo? Aí, vamos aqui para a próxima matéria aqui. Herdeira do Itaú é a segunda maior doadora individual da campanha de Lula. Por que será? Por que será que o banco que mais lucrou nesse país, mais lucra nesse país, sempre está com Lula? Por que será? Eu fico me perguntando, ó. Aí tem a matéria aqui, 600 mil reais, né? Então, assim, a gente fica com essas perguntas, né? Com Lula, aí vem a resposta, né? Eu imagino que essa seja a resposta. Com Lula, Itaú tem o maior lucro da história desse país.
Notícia de 7 de fevereiro de 2025. Detentor dos maiores ganhos entre os bancos privados do Brasil. Empresa tem entre os principais sócios a família Walter Salles, de Ainda Estou Aqui. Aquele filme esquerdola, tá entendendo? Que tenta sempre se vitimizar, sabe? Que tinha Fernando Torres. Olha. Então, vamos aqui, mais matérias. Aqui. Agora, por que ele é o queridinho da Faria Lima? Olha aqui, ó. Eu não faço uma reunião importante sem fazer uma oração. Eu já fui zombado por causa disso. Na época da pandemia, nós estávamos elaborando projetos importantes de concessão de aeroportos. Naquele tempo a aviação estava parada e... Eu gosto do Tarcísio, mas eu pergunto, será que ele tem orado pelo presidente Bolsonaro? Você não vê. Orar por coisas, por projetos, é interessante. Nós não vamos superar esse estado de coisas somente com projetos, porque sempre que a gente esbarrar nos interesses da grande elite econômica desse país, o projeto cai. Tá entendendo? E ele é o candidato do sistema hoje. Eu não sei se ele vai ser esse candidato, mas o sistema quer porque quer que seja ele. E por isso sequestrou Bolsonaro, para que Bolsonaro indique ele. Tá entendendo? E aí mandam emissários dali, emissários daqui, emissários como Ciro Nogueira, né? E os grandes caciques desse país, o próprio Valdemar da Costa Neto, querendo pressionar o Bolsonaro a indicar o Tarcísio para que o Tarcísio vá ao PL, que acho muito difícil. Tá entendendo? Então, é um jogo, gente, dos poderosos desse país contra você. São eles contra nós, infelizmente, mas não o PT contra nós, mas os poderosos contra as pessoas de bem, que querem um país melhor. Infelizmente, eu espero que o Tarcísio não ceda a esse jogo e não se torne parte do sistema, tá entendendo? Que está destruindo esse país junto com o PT. Olha aqui, ó. Cargos e Faria Lima acirram racha entre Bolsonaro e Tarcísio. O racha entre o Eduardo Bolsonaro tem uma matéria interessante. Ele fala sobre aquele racha que dos áudios que tiveram, né, liberados pela PF, ocasionalmente, conversas particulares. Aí fala aqui, né, o áudio dele. Agora, ele quer pousar de Salvador da Pátria. Tá entendendo? Quem? O Tarcísio. Então você vê, falando do Tarcísio, você vai ver a imprensa falando do Tarcísio já como presidenciável, candidato a presidente. Eles querem que seja o Tarcísio. Para salvar o sistema é só o Tarcísio. Olha aqui. E o Eduardo tem razão. Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução para esse problema, se o Tarcísio vai resolver, então não precisa o Trump estar me metendo. Tá entendendo? Eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer. E pode ter certeza, uma solução Tarcísio passa longe de resolver o problema. Exatamente, concordo plenamente com ele. Passa longe, porque os problemas do país não são só libertar os 1.500, tá entendendo? É deixar Bolsonaro, a família, sem parar essa perseguição, tá entendendo? Impeachment dos ministros que se sobrevierem ou se rasgarem a Constituição, tá entendendo? E de muitas outras pessoas, né? E pode ter certeza que, olha aqui, ó, vai apenas resolver a vida do pessoal da Faria Lima, exatamente. Colocam ele como candidato, tá entendendo? E a vida dele está garantida pelos próximos 4 anos de novo, né? Para ganhar suas dezenas de bilhões, talvez até centenas. Segundo a PF, Eduardo revela na mensagem que atua nos Estados Unidos para enfraquecer a ideia de que o atual governador de São Paulo seria o sucessor de Jair Bolsonaro. Em uma mensagem ao pai, o filho diz, segundo a transcrição da PF, aqui nos Estados Unidos tivemos que driblar a ideia plantada aqui pelos aliados de quem? Do Tarcísio de Freitas. Tá entendendo? Por isso que eu afirmo que o Tarcísio pode ser um cavalo de Troia. Tá se tornando um perigo para a direita. De que Tarcísio é igual ao Bolsonaro. Não, Tarcísio não é igual ao Bolsonaro. Bolsonaro só tem um. Quantos estariam dispostos ou já não teriam se rendido ao sistema, morrendo com soluço, 5 operações, uma facada, tá entendendo? Dezenas de processos, chantagens, humilhações. Quem? Só ele. Só ele conseguiu resistir. Uma clara mensagem de que os Estados Unidos não precisam entrar nessa briga. Ou seja, o Tarcísio mandando mensagens para a Casa Branca, viu? Mandando mensagens para a Casa Branca dizendo que a Casa Branca não precisa intervir, que eles vão resolver.
Você está entendendo o perigo disso? Uma clara mensagem de que os Estados Unidos não precisariam entrar nessa briga, pois com o Tarcísio ou você, Trump teria um aliado na presidência de 2027. Mas não resolveria os problemas dos brasileiros. Isso é a maior verdade. Olha outra aqui, ó. 6 sinais de que Tarcísio é cada vez, notícia dia 26 de agosto de 25, é cada vez mais candidato à presidência em 2026. O novo já quer se colocar, ele tá com medo de falar. Ele tá com medo de ser chamado de traidor. Por quê? Porque seria um traidor. Um cara que ninguém conhecia, ninguém sabia. Nunca teria chegado a ministro. Nunca teria chegado a governador. Se não fosse o presidente. Você vê ele brigando com Alexandre de Moraes? Usando a força do estado de São Paulo? Você vê ele? Não. Você não vê. Você vê ele articulando nos bastidores para ser o presidente. Então eu quero estar enganado de verdade, mas estou muito triste com o Tarcísio. Nos últimos dias tem ficado mais claro que o governador de São Paulo, Tarcísio, caminha para ser o candidato à presidência em 2026 e o principal nome da direita no duelo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve disputar a reeleição. Com Jair Bolsonaro inelegível, o governador tem aparecido nas últimas pesquisas como um dos nomes mais competitivos. A Michele tem mais que ele. Por que não Michele? Por que não Eduardo? Porque eles sabem que não servem ao sistema. Porque sabem que se eles entrarem, o sistema quebra de novo. Na pesquisa ali aqui divulgada, o que eles omitem é o nome de Eduardo. Nessa pesquisa que teve aqui, omitiram o nome do Eduardo Bolsonaro, que com certeza deve estar à frente até dele, do próprio Tarcísio. Tá entendendo? Tudo que eles querem é plantar a ideia na cabeça de você, que não há solução se não votar nele. Mas eu tenho plena fé que tudo isso vai mudar e que teremos um Bolsonaro, eu não sei quem, para a presidência do nosso país. E por que eles odeiam Bolsonaro, gente? Tá aqui o motivo, o grande motivo da elite econômica odiar Bolsonaro. Tá aqui, ó. Essa notícia aqui é de 5/8/2020. Taxa Selic cai para 2% ao ano, a menor da história, com um novo corte de 0,25 ponto. 2%. Sabe desde quando o Brasil não tinha uma taxa dessa? Desde a década de 30. Vocês têm noção? Ou seja, mas por que o Brasil teve e não pôde ter depois? É porque aos bancos não interessa. Criou-se no imaginário da população que inflação só se combate com taxa de juros. Mas quanto mais aumenta a taxa de juros, menos interessante fica para o banco emprestar dinheiro para o consumidor. Fica muito melhor ele emprestar para quem? Para o governo, que está pagando hoje 15%. Então, se um banqueiro coloca 1 bilhão, ao final de um ano ele terá 150 milhões de reais. E esses contratos são de anos. Então, por exemplo, se for 8 anos, em 8 anos ele dobra os 1 bilhão. Né? De repente, se continuar essa taxa, eles dobram o 1 bilhão que eles teriam lá. Então, essas taxas altas de banco só interessam aos banqueiros, e é por isso que eles odeiam. 2%, eles colocando 2% ao ano, eles ganham 20 milhões em cima de 1 bilhão, vamos dizer, emprestando para o governo. Então, eles são obrigados o quê? A emprestar para o consumidor. Isso aquece a economia. Tá entendendo? Essa gente não gosta de emprestar dinheiro para gente. Eles gostam de ganhar no certeiro, no que já é certeza. Eles dominam, que é o governo. Então, isso aqui foi uma ofensa para eles. Olha aqui, ó. Isso aqui foi em 2020. A decisão do comitê vem em linha com o que era esperado pelo mercado financeiro, dando continuidade à movimentação de juros no Brasil, iniciada em 2019, quando a taxa passou de 6,5% para 6% e reduziu, ou seja, em um ano, Bolsonaro reduziu para 2%. Para eles não interessa. Eles querem ganhar bilhões. Olha aqui, ó. E eles já estão articulando para o próximo governo. Olha aqui, ó. Essa notícia é de... A data é a Mônica Bergamo. Acho que é a Mônica Bergamo. Almoço de banqueiro para Tarcísio causa desconforto entre apoiadores. O almoço do Bank of America, a segunda maior instituição financeira dos Estados Unidos, vai oferecer nesse sábado para o governador de São Paulo,
que está causando desconforto entre políticos e seguidores do presidente. Ou seja, Faria Lima. Toda empresário também afirmaram à coluna que o momento para homenagem a Tarcísio é o pior possível. Ele ocorrerá às vésperas da condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente, inclusive, já está preso. O julgamento de Bolsonaro foi marcado para o dia 2 de setembro. Vamos ver aqui, ó. O presidente do Bank of America, Betâmio, vai abrir as portas de sua própria casa na Fazenda Boa Vista. Uma grande fazenda para receber Tarcísio. E está convidando empresários e outros dirigentes de instituições financeiras para o encontro. Tarcísio tem dito que é o candidato à reeleição, mas o setor financeiro e empresários de diversas áreas apostam no nome dele. Nos bastidores ele tem falado, mas que ele não pode se lançar ainda. Tá entendendo? Porque ele sabe que não vai adiantar ele se lançar se o Bolsonaro apoiar, que a direita vai pro nome que o Bolsonaro apoiar. Agora vamos mais um motivo porque os bancos querem Tarcísio ou querem Lula, né? Lucro dos 3 maiores bancos privados do país sobe 22% a 74 bilhões, só dos 3. São dezenas de bancos no país. Só dos 3 maiores foi 74 bilhões. O maior lucro da história. 22% de aumento. Eles amam o Lula. Os 3 maiores bancos encerraram em relação ao aumento de 22% em relação a 2023. Os resultados foram alavancados pelo crescimento do crédito, um cenário que deve mudar em 2025. Aí, bora aqui. Maior expansão foi de quem? Foi a do Itaú, com crescimento de 15,5% em ano. Quem foi que a herdeira do Itaú apoiou? Lulinha. Lulinha, paz e amor. Foi ela que o apoiou. Tá entendendo? Então esses bancos ganham em tudo. Por que eles gostam tanto do Lula? Eu vou mostrar para vocês. É por causa disso. Os lucros dos bancos são estratosféricos, porque tem que manter, eles mantêm os juros lá nas alturas. E aí eu digo, por que eles mantêm? Porque o Banco Central, tá entendendo? Vamos dizer, tem uma relação muito próxima com a Faria Lima. Se você for ver, são todos amigos. Muito amigos. Tá entendendo? Aí aqui, Emanuel Pessoa falando aqui uma coisa que, quem manda no Brasil cansou. E não é o povo, é a Faria Lima. André Esteves já largou. Tarcísio 2026 pode prender patriota. Tarcísio 2026 já largou. Pode prender patriota, pode brincar de STF, só não mexe no meu bolso. Isso foi depois dos juízes dizerem que não ia obedecer a Magnitsky, que os bancos seriam punidos se obedecessem a Magnitsky. O estopim, 41 bilhões jogados fora na liminar do Dino para blindar Alexandre de Moraes. Resultado, Esteves decretou que com Lula o Brasil é ininvestível. Até o PIB aplaudiu André Mendonça quando ele bateu no ativismo do Supremo. E o silêncio para Moraes falou mais alto do que qualquer discurso. Aí eu digo, por que eles estão mudando para o Tarcísio? Você acha que é por causa que não estão ganhando dinheiro? Estão ganhando dinheiro, batendo recordes mais recordes. O problema é o seguinte, para essa gente, vocês têm que entender, nós somos uma fazendinha formada pelo gadinho, tá entendendo? Os carneirinhos, né? E as galinhas. Então, para essa gente, nós temos que dar carne, leite e ovos, que são dinheiro, né? Seria a figura metafórica do dinheiro. Carne, leite e ovos. Se na fazendinha não tiver dando carne, leite e ovos, o que eles fazem? Demitem o fazendeiro. Você está entendendo? E qual o risco? Eles estão, por enquanto, tem carne, leite e ovos. Só que o Brasil está pagando tantos juros e o governo federal está gastando tanto, ou seja, tem um gasto alto, um alto gasto com juros excessivo, tá entendendo? De bilhões e bilhões de reais que sufoca o orçamento, e ao mesmo tempo o governo Lula está imprensando o empresariado com tantos impostos e aumentando a máquina pública, aumentando as despesas da máquina pública. Tá entendendo? Só para você ter noção, em 2022 Bolsonaro arrecadava impostos 2,6 trilhão de reais, 2,7 aproximadamente 2,8 nessa faixa. O governo Lula arrecadou ano passado em torno ou aproximadamente 4 trilhões. Tá entendendo? E esse ano dizem que vai bater os 4 trilhões.
de reais. Então, o que acontece? Ele está imprensando o empresariado, que é quem movimenta a máquina, e pode chegar ao momento que o empresariado vá à falência, os impostos, mesmo escorchantes, em vez de aumentarem pela cobrança, diminuem, e aí não tem o quê? Leite e ovos para Faria Lima. Aí então o que eles querem fazer? Antes disso acontecer, eles querem mudar o fazendeiro. É isso que está acontecendo. Vocês estão entendendo a lógica agora? Ó? Olha, tem uma análise muito boa aqui, ó, extra classe. Como o Brasil se tornou refém do mercado financeiro e caiu na armadilha dos juros altos e das metas de inflação que nunca alcança. A relação do mercado financeiro é marcada por uma dependência crônica de taxas de juros elevadas, uma política que perpetua desigualdades e limita o desenvolvimento econômico. Isso é verdade. Quem disse que para combater a inflação só tem as taxas de juros? Não. Tem várias outras alternativas, mas eles só usam essa porque aqui dá dinheiro para os bancos. Essa dinâmica é comparada por especialistas ao síndrome de Estocolmo. O país parece fascinado pelo mesmo sistema que o sequestra. Mas para entender essa história, é preciso voltar algumas décadas. A novela dos juros altos remonta à década de 80. O país enfrentava uma hiperinflação galopante e, a fim de conter a escalada de preço, o governo federal adotou medidas de ajuste fiscal e monetário, que incluiu a elevação das taxas. A estratégia criou um ciclo vicioso. Quanto mais altos os juros, maior o endividamento público. Quanto maior o endividamento, mais o governo precisava aumentar os juros dos investidores estrangeiros para que eles pudessem emprestar para o governo. Após a estabilização econômica proporcionada pelo Plano Real em 94, os juros altos se impuseram como ferramenta definitiva de política monetária. O Banco Central passou a utilizar a taxa Selic como principal instrumento para controlar a inflação. No entanto, essa política teve um custo social elevado. O crédito ficou caro, limitou o acesso das empresas, e é verdade, hoje uma pequena e média empresa não consegue acesso ao crédito, em especial ao financiamento. Freou o consumo das famílias e ampliou a desigualdade. Ó. Basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da matéria e entendido um pouco de por que essa gente odeia Bolsonaro. Então, vamos voltar aqui nessa matéria. Eu quero encerrar com essa matéria aqui, que mostra por que eles odeiam tanto o Bolsonaro, que é o momento em que o Brasil atinge 2% só de juros. Então, aqui. Essa aqui. Ó. Esse é o motivo. Taxa Selic cai para 2% ao ano, a menor da história com o novo corte. Esse é o motivo pelo qual eles odeiam o Bolsonaro. Ele quebrou um ciclo de mais de 40, 50 anos. Fiquem com Deus, curtem, compartilhem o canal, espero que vocês gostem e não deixem de curtir e compartilhar, por favor, se inscrevam também, tá? Por favor.